Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu quero falar com vocês porque para o narcisista tudo é sinal de energia. O interessante é que quando você dá suprimento para o narcisista é sinal de energia. E quando você age reativamente ao narcisista é também sinal de energia. O interessante é que há vários suprimentos, na verdade, né? Que ele se alimenta. E quais são esses suprimentos? Que na maioria das vezes é aquilo que o impulsiona. Muitas vezes são brigas, né? Elogios, dinheiro e você voltar continuamente para ele, entrando na verdade nessa espécie de ciclo, né? Nesse ciclo abusivo. Então, por exemplo, quando você briga demais com o narcisista, mais domínio ele tem sobre você. Quanto mais elogios você dá para ele, mais ele se sente digno desses elogios e irá cobrar sempre mais de você. Quando você dá dinheiro para ele, de uma maneira de ajudar, ele vai acreditar que é uma obrigação sua alimentar a vaidade dele. E quando você não tem opinião própria, na verdade, isso dá força para que ele continue subjugando a pessoa, porque sempre vai fazer, na verdade, uma espécie de um laço, mas um laço que é totalmente imaginário. Do empata para com o narcisista pode até existir, mas para o narcisista com empata não, porque ele sempre age de uma maneira totalmente de interesse, como suprimento. O interessante também é que você deveria se retirar totalmente da relação, que é o segundo tópico. Eu falei o primeiro, agora é o segundo. Ou seja, você tem que quebrar o vínculo com o narcisista quando for necessário, né? O interessante é que se você encher o narcisista de ódio, na verdade, né, ou carinho, isso para ele também é um sinal de energia. O que o narcisista não consegue lidar muito bem é com a indiferença, quando você mostra um ar totalmente apático, porque ele não vai saber te ler. Então, quando ele não sabe te ler, ele fica totalmente desorientado. Ele tem o costume de ficar, na verdade, em pânico quando ele não tem suprimento emocional. Ele é um ser totalmente reativo que precisa de energia emocional para se manter. É por isso que ele pula de relacionamento para relacionamento. Quando você não dá essa energia para ele, ele procura a outra pessoa. Mas se ele não tem outras pessoas, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai tentar reatar, na verdade, esse relacionamento. Então, o necessário é você sempre, na verdade, romper esse ciclo abusivo, tá? Interessante que também o narcisista ele tem uma vontade muito grande de ficar dentro da mente da vítima. É aquela pessoa que tem aquela sensação, sabe, de que está sentindo dominada, está se sentindo perseguida. E o narcisista sabe fazer muito bem isso. Mas é interessante que quando ele vê que aquela pessoa é totalmente indiferente a ele ou não demonstra que ele está na mente dela, essa pessoa já começa, na verdade, a se desvencilhar. Por quê? Porque ela está saindo desse processo de zumbificação. Porque ele quer, na verdade, não relacionamento, ele quer um suprimento emocional. Então é por isso que você tem que ser totalmente indiferente aos encantos e ao desprezo dele. Às vezes ele te encanta com o processo de gaslight, né, para poder te encantar, e outras vezes ele faz, na verdade, o descarte, te desprezando. Ele quer manter você dentro desse ciclo, mas quando você rompe esse ciclo, na verdade, ele se sente totalmente em pânico, por mais que ele não tente demonstrar. Um exemplo disso é você assistir o filme Pearl, bem no final, né? Mostra mesmo o diálogo, né, do qual uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista tem
quando ele não tem suprimento, porque ele sempre teme, na verdade, ser descartado, ser esquecido. Então é por isso que o narcisista, na maioria das vezes, ele procura subjugar, tá bom? Ele procura encantar, ele procura desprezar essa pessoa. Então, quando ele sabe que vai sentir uma espécie de descarte, né, ele descarta antes, porque ele quer se sentir por cima. Então, quando você despreza esses encantos dele, na verdade, né, e aos desprezos dele, de uma forma totalmente, vamos dizer assim, inerte, na verdade, é como se não fosse, ou não houvesse nenhuma perturbação na sua mente, ele fica totalmente apavorado, tá? A terceira dica também é que você tem que parar de sentir pena ou misericórdia do narcisista. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, o narcisista não terá pena e muito menos misericórdia de você. Ele apenas vê você apenas como uma espécie de suprimento, né, emocional. Muito interessante também que a sua empatia pelo narcisista não muda em nada a vida dele. Eu vou ajudar ele. Na verdade, quanto mais você ajuda, mais você cria um vínculo com ele. E esse vínculo, na maioria das vezes, é impossível de quebrar. Porque muitas vezes a mulher, quando se relaciona com um narcisista, a mulher muitas vezes tem esse costume de querer mudar o homem pelo carinho que ela tem por ele, pelo afeto. As pessoas têm essa crença, na verdade, de que o amor muda. O amor, ele somente muda se a pessoa que está sendo afetada por esse sentimento perceber o sofrimento da outra. Uma pessoa normal percebe e revê os seus valores e tenta recomeçar. Para um narcisista, na verdade, isso não acontece. Então, o narcisista, ele pensa em você apenas como um suprimento emocional. Então, o mais possível que você tem que fazer, né, é se retirar dessa relação. Interessante que cada ato de empatia que você tem para com ele, né, é uma fonte muito grande de energia. E ele quer sim, viu, que você tenha pena dele. Ele quer sim, porque ele vê que ele tem um domínio muito grande sobre você. Porque essa é a função dele. O interessante também é o quarto aspecto. É que você não deve cair no hovering dele. O que seria essa espécie de hovering? Por exemplo, ele promete mudar, mas ele nunca muda. Né? Ele sempre vai te convencer também pelo universo da emoção. Interessante que o narcisista também ele promete tudo, mas na verdade ele não cumpre nada. Interessante que ele sempre vai reatar o relacionamento quando for algo propício para ele, de algo de interesse próprio. Então você não deve dar o suprimento para ele, por mais que ele faça uma espécie de hovering, ou seja, por mais que ele tente te seduzir, você não volte atrás, não volte mesmo, por mais que ele te seduza ou por mais que ele te ameace. Tá? Então você tem que fazer o quê? Mantenha a sua postura. Né? Muitas vezes ele se sente ameaçado quando você se mostra totalmente firme nas suas convicções, viu? É por isso que muitas vezes ele sabe onde é que pisa. O narcisista ele escolhe muito bem as pessoas das quais ele vai se relacionar. Então, esse foi o tema de hoje, na verdade, né? Que você tem que cortar o suprimento do narcisista, se retirar totalmente da relação, assim que possível, o mais rápido possível, parar de sentir pena ou misericórdia dele, tá? Porque isso para ele sempre é uma espécie de energia. Tudo para o narcisista é energia. Se você não dá energia para ele, ele murcha, porque ele é uma espécie de um parasita. E também você não cair no hovering, né? Ou seja, nos seus falsos encantos e nas suas falsas simpatias e promessas. Se vocês gostaram dos vídeos de hoje e você nos acompanhou até o final, por gentileza, eu peço para você encarecidamente, né, que visite o nosso canal, aperta o botão dá um like, dá um ok, dá um triplo C na verdade, curta, comentem e compartilhe o nosso conteúdo. E sempre mande, na verdade, essa mensagem para a pessoa que esteja precisando. Caso não seja você que esteja escutando, talvez você conheça um amigo, ou uma amiga, ou um irmão, ou uma irmã que esteja passando por essa situação. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.